Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar com gráficos e para isso vamos utilizar os dados dessa pequena tabela que temos aqui de exemplo, de modelo, e vamos conhecer aqui a opção de inserir gráfico. Como tudo que você pode inserir no Excel, vamos utilizar a guia inserir da nossa faixa de opções. Na guia inserir temos a categoria de botões aqui, gráficos, e é nessa área especificamente da barrinha que nós vamos trabalhar. Então, o gráfico, na verdade, ele vai servir para apresentar informações através de uma imagem, o que torna a análise dessas informações muito mais simples, muito mais fácil de ser compreendida, ok? Na nossa tabela temos apenas aqui 6 itens, né, e os seus respectivos títulos e cabeçalhos das colunas, e como é uma tabela pequena, nós podemos clicar na linha do título, por exemplo, e dar o comando para inserir gráfico. O comando será entendido da mesma forma. Numa tabela com mais informações, com mais colunas, o ideal é selecionar a área da tabela que desejamos que seja representada pelo nosso gráfico, ok? No nosso caso, independente então da situação, vamos selecionar e vamos escolher dentre as opções o gráfico que mais se adequa à nossa situação. Nós temos aqui várias opções de gráficos, várias categorias de gráfico. Você pode escolher uma opção dentre as várias categorias disponíveis. Para ver todas as opções, clicamos aqui na alça do botão, abrimos então a caixa de diálogo inserir gráfico e todas as opções, vamos rolar a tela aqui, todas as opções são apresentadas, ok? Nós vamos ficar com um modelo de coluna, um estilo de gráfico de coluna. Vamos pegar aqui a quarta opção do gráfico de colunas e ao clicar em OK para confirmar, o gráfico surge automaticamente na nossa tela, né? Nós temos aqui então, conhecendo um pouco a área do gráfico, temos um título, temos uma legenda, temos o cabeçalho do eixo X, o cabeçalho do eixo Y, sendo que essas informações podem ser personalizadas. Nós podemos exibir ou cancelar a exibição de quaisquer uma dessas informações apresentadas, tá? Por exemplo, no caso da legenda, né? A legenda que apresenta despesas primeiro semestre e o valor, né? Essa informação ela pode ser julgada como desnecessária uma vez que todas as barras têm a mesma cor, né? A legenda é ideal quando cada barra tem uma cor para sabermos a qual item, a qual elemento essa barra pertence. Então, no caso da legenda, vamos deletar, vamos excluir, tá? Automaticamente a área se ajusta ao novo espaço disponível. Uma outra questão, aqui embaixo das colunas nós temos o nome que a representa, né? Por exemplo, a primeira coluna referente a janeiro e assim por diante. Então, analisando o gráfico, fica muito mais simples de entendermos essa variação de valores, né? O título, muito importante, apresenta ali que são as despesas do primeiro semestre. Então, sabemos que em abril, né, a maior barra foi o mês, mas que tivemos mais despesas nesse primeiro semestre, assim como março foi o mês onde tivemos menos despesas. Então, a imagem facilita a análise das informações, por isso os gráficos são tão utilizados hoje em dia e também aqui no Excel. Mas, dependendo do trabalho, da intenção que você utiliza o seu gráfico, o ideal é formatá-lo, é deixá-lo com uma aparência mais apresentável, né, mais chamativa ou mais discreta, claro, dependendo do seu objetivo de trabalho, do seu foco. No nosso caso, vamos fazer algumas alterações para conhecermos o que pode ser feito na área de um gráfico, tá? Primeiramente, você deve saber que ao clicar em qualquer área do gráfico, título, barras e as demais informações são selecionadas individualmente, separadamente, o que significa que podem ser editadas individualmente, ok? Mas para começar, vamos observar que apareceu aqui um item novo, um novo elemento, que são as ferramentas de gráfico, só surgem quando um gráfico é inserido na tela. Então são opções de personalização do gráfico e é nessa área da nossa faixa de opções que vamos nos deter agora. Então vamos só para fazer algumas alterações, né? Clicando aqui no design do gráfico, que é a guia que está aberta no momento, é claro, vai mudar o design aí do nosso gráfico. Temos mais opções disponíveis, muito mais opções, como podemos observar. Vamos pegar aqui um design diferente, né, para dar uma aparência bem diferenciada realmente.
e nós temos aí. Outra opção que nós temos nessa mesma guia design é a opção de mover o gráfico. Tá? Para onde podemos mover o gráfico então? Por padrão ele é inserido na mesma planilha, estamos aqui na Plan 1, ele é inserido na mesma planilha onde temos a tabela. Mas nós podemos programar para que o gráfico seja um objeto em qualquer uma das planilhas da nossa pasta de trabalho. Nós no momento temos 3 planilhas, então pode ser um objeto em qualquer uma das 3 planilhas. Ou ainda, que no nosso caso é o que vamos utilizar, vamos inserir o gráfico como uma nova planilha. Vamos movê-lo para uma planilha nova especificamente para o gráfico. Ao clicar em OK, confirmamos, observa a guia de planilhas, uma planilha nova chamada Graph 1, né, referindo-se ao primeiro gráfico que nós temos, que pode ser renomeada, como nós já conhecemos. Tá? Vamos deixar esse nome mesmo, e nós temos aqui o gráfico de uma forma mais fácil de ser compreendida, maior, e podemos trabalhar melhor nele. Tá? Vamos observar ainda que temos a guia Layout. Tá? A guia Layout ela vai servir para personalizar todas as áreas do gráfico. Por exemplo, o título do gráfico. Né? Nós estamos programados aqui o título acima do gráfico. Podemos mudar título sobreposto ao gráfico. Né? Então ele faz parte da área mesmo do gráfico, essa área cinza aqui, né? Mais clara. Podemos ainda cancelar o título, né? Ele pode ficar sem título algum. Vamos deixar ele acima do gráfico como estava antes. Temos também a opção de inserir títulos dos eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. Tá? No eixo horizontal principal, nenhuma informação sendo exibida. Vamos programar aqui título abaixo do eixo. Tá? Esse é o título do eixo. Nós poderíamos digitar ali meses do primeiro semestre, né? Uma informação que no nosso caso é desnecessária, mas em algum gráfico em determinado momento pode ser útil aí no nosso trabalho conhecer esta informação. Para o nosso gráfico, nesse caso é desnecessário, né? Nós podemos simplesmente deletar ou remover através do mesmo botão que utilizamos, ok? Vamos para o eixo vertical e as opções que podem ser apresentadas, né? Título no canto esquerdo da tela, apresentando o título deste eixo, né? Poderíamos colocar ali valor das despesas, por exemplo, mas também a nossa tabela já está bem específica aqui, as informações estão bem claras, é desnecessário para o nosso gráfico. Outra opção, legenda, né, que nós acabamos de excluir. Nós podemos programar a qualquer momento para o gráfico mostrar a legenda e detalhe em qualquer área da tela, tá? Olha só, então acima do gráfico, superior à direita, olha só. Então nós temos aí várias opções. Vamos mais uma vez deletar ou arrastar para um local personalizado, tá? Nós vamos deletar. Então todas as barras da mesma cor, não há necessidade de legenda, ok? Rótulo de dados. Então essa informação aqui, importante, mostrar rótulo de dados para seleção, né? Então não tem nada selecionado, ele vai inserir o rótulo em todas as barras. A ideia das barras é mostrar aqui uma diferença, né, diferença visualmente falando, entre um mês e outro ali referente às despesas. Mas se o objetivo é apresentar com precisão quanto foi gasto em cada mês, o rótulo de dados está aí para isso, para que seja apresentado dessa forma, tá? Qualquer texto da nossa área de edição pode ser formatado. Então observa que ao clicar em um dos valores, todos os valores são selecionados e podemos de repente alterar aqui na guia início. Observa que as opções de formatação continuam ativas. Nós podemos alterar ali a cor para amarelo, por exemplo. Então está ali, ó, personalizado a cor do texto. Isso em qualquer texto da nossa área do gráfico, tá? Bastando selecionar. De repente eu quero dar um destaque só a um dos valores. Clicando uma vez, todos os valores são selecionados. Clicando mais uma vez, apenas o valor clicado fica selecionado. Então vamos dar uma ênfase ali, aumentando o tamanho e vamos também alterar a cor do nosso texto. Vamos colocar em negrito também. Então tá ali, é um valor em destaque diferente dos demais valores aí, ok? Então nós podemos personalizar toda a área do gráfico. Nesse caso vamos deletar o rótulo de dados. Voltando para a guia Layout, vamos aqui à opção Eixos, o eixo horizontal, podemos mostrar
o eixo das etiquetas ou não, né? Olha só, vamos fazer aqui a alteração nenhum. Então não mostramos o nome das barras aqui embaixo, podemos remover, ocultar, assim como podemos ocultar também os valores apresentados aqui, tá? Uma vez que nós não sabemos mais o que representa cada barra, qual mês cada barra representa, nós podemos alterar a cor dessas barras. Pode ser individualmente, clicando uma vez na barra. Na guia início, podemos alterar ali a cor da barra, cada uma delas individualmente, ou poderíamos alterar a cor de todas ao mesmo tempo, ficando, claro, todas da mesma cor. E você personaliza o teu gráfico de acordo com a necessidade de trabalho sempre, tá? Vamos observar que agora cada barrinha tem uma cor, nós não sabemos o que cada barra representa, então é útil, é importante a opção da legenda, né? Então vamos mostrar uma legenda à direita, por exemplo. Então tá aí. Agora sim, né? Eu quero saber essa barra aqui maior, né? Ou seja, representando o maior gasto do semestre, se refere a que? Barrinha amarela na legenda mês de abril. Então nós podemos personalizar de acordo com a necessidade de trabalho, tá? Vamos arrastar o título aqui, ficou para fora do gráfico e está aí. Nós podemos ainda personalizar o nosso gráfico, inserindo ali algumas rotações e algumas personalizações, tá? Olha só. Vamos arrastar a caixa de diálogo. Então você pode personalizar mesmo o seu gráfico. Isso aqui então efeito visual, só para ficar mais apresentável, mais profissional, de acordo com a sua necessidade de trabalho, ok? Vamos fechar, uma vez que já está feita a alteração. Então os gráficos eles apresentam informações a serem analisadas de uma forma mais clara e mais simples de ser compreendida, ok? A impressão do gráfico também acontece de uma forma simples. A aplicação é a mesma que nós já conhecemos para imprimir os dados de uma planilha, ok? Vamos lá então no botão Office, a opção Imprimir e visualizar a impressão, ok? Então está aqui toda a área de impressão, essa é a área do gráfico e é o que vai ser impresso. Clicando no botão Fechar, vamos voltar aqui agora para as ferramentas de gráfico e na última guia são as opções de formatação que podem ser aplicadas também. Mas encerramos nossa aula por aqui e até a próxima.